ouvindo aqui um pouquinho. Eu quero fazer uma pergunta ao doutor Humberto aqui. Doutor Humberto, o senhor é advogado? Eu queria saber o seguinte, a gente sabe que a Igreja Internacional, ela rompeu com a Igreja Brasileira, não com os pastores, mas com a direção da Igreja Brasileira. E eles dizem que são quadrangulares, que professam a visão quadrangular, mas a Igreja Internacional cortou relação, então eles estão excomungados. Então é um estelionato espiritual isso, certo? Certo. Vamos supor que a pessoa que está na igreja, o que ela pode fazer se ela não quiser se desvincular porque está lá o prédio, tudo no nome da igreja, e a pessoa tem mais amor ao prédio do que as almas, as pessoas, a visão quadrangular. O que essa pessoa pode fazer na convenção? Então, pastor, são duas situações. A partir do momento que a origem, onde surgiu a doutrina, fala assim, você não detém mais, você não representa mais, e aí existe, aqui no Brasil, um exemplo, que está falando que está seguindo a origem, está seguindo aqueles princípios lá, ele não está porque a origem não te reconhece mais. Você está vendendo um produto falsificado, que não é reconhecido legalmente de onde surgiu. Você descumpriu aquele requisito, que no meio secular, aquele ISO, você tem que seguir aquelas parâmetros. Então, se a origem fala, você não está descumprindo, você cortou a relação, então você não está. Quem está falando, eu estou vendendo, que eu sigo esse princípio, que está pregando que segue lá, se a origem não te reconhece, você está sendo enganado, você está comprando um produto falsificado. Tudo bem. E o que um pastor que está entendendo tudo isso, não quer se desligar, o que ele pode fazer para mudar essa situação? Bom, todos os estatutos, até eu já escrevi mais de 40 estatutos para várias denominações, então todo estatuto ele é previsto assim, a convenção extraordinária ou a ordinária, ela é soberana. A convenção em si são a reunião daqueles pastores que se unem ali uma vez por ano ou extraordinariamente quando for deliberado. Nessa reunião, qualquer pastor, qualquer membro do ministério, em dia com as suas obrigações, ministro, aspirante, obreiro, credenciado ali em período legal, pode pedir a palavra pela ordem, inclusive tomar decisão deliberada sobre determinados assuntos, destituir, inclusive, a liderança que aí se encontra, porque eles deixaram de cumprir. A convenção é soberana, ela manda mais do que o conselho. Então é só chegar lá e abrir a boca. Pedir palavra pela ordem ali e colocar. Pedir a destituição do presidente. Pedir a destituição. E se a convenção ali, os membros ali votarem pela destituição do conselho que lá se encontra, ou que aí se encontra, ela tem força, inclusive para tirar todos que estão lá. Eu duvido que eles saibam que eles passou na convenção que agora os presidentes são indicados, né? Então eu acho difícil eles saberem disso. Então você vai ver um monte de presidentes estaduais defendendo, você vai ver um monte de superintendente defendendo, mas você, pastor, você está no jugo. Você fica no jugo, então, até mesmo se você abrir a boca numa convenção, esse sistema que foi criado de indicação, que recebem os favores do rei, eles irão te impedir, mandar você ficar quieto lá. Mas assim, há essa possibilidade de manifestação. Por isso que nós optamos pela justiça, né? Jesus falou, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, falam de rebeldes, né? Olha, há 7 anos atrás eu fui chamado de rebelde, hoje está aumentando milhares e milhares de rebeldes. Quem é de bem está se rebelando contra essa estrutura macabra, sombria, ocultista, tenebrosa que está acontecendo. E a gente está ajudando a Igreja Internacional. Então, eu não ganho nada com isso. O doutor Humberto, ele é pastor também.
E a gente vê que os pastores, eles estão encurralados e eles precisam tomar uma decisão antes de perder sua família, perder sua casa, perder seu ministério, perder suas ovelhas. Em nome de quê você vai continuar? Então, eles ficam falando as mesmas conversinhas sempre, rebelde. Não tem fundamento no que eles falam, né? Rebelde é quem rompe com a palavra de Deus. É quem fala que Jesus não é o Messias, o Filho de Deus. Rebelde é quem fala que o livro de Jó não existiu. Rebelde é aquele que fala que Jesus mentiu ao falar que tem pecado contra o Espírito Santo. Então eu prefiro ficar do lado da palavra de Jesus. Então Jesus, ele foi muito claro que nós seríamos perseguidos por causa da verdade. E aí eles estão invertendo essa fala, dizendo que a gente que está pela palavra, nós somos rebeldes. Mas, tem rebelde saindo para todo lugar, então todo mundo sendo feliz, né? É verdade. A gente está sendo irônico aqui dizendo rebelde, mas é o contrário. Esses pastores que estão saindo, eles estão saindo porque eles não querem perder a sua salvação. Então, se você fica debaixo de uma gestão que não tem mais a cobertura, não tem mais nada para te oferecer, que foi excomungada pela origem, ou pelo Conselho Internacional, por não deter mais a doutrina. Então, esses pastores estão saindo porque não querem perder a sua família, que é o bem precioso, não quer perder a sua salvação. Então, eles estão saindo, estão vindo consultar a gente sobre possibilidades, porque eles não querem perder a salvação, não querem perder aquilo que eles construíram, aquilo que eles, o chamado deles. Então, o legado espiritual. Então, a solução, você na convenção, você que participa, você membro do ministério com as suas obrigações de dia, você pode e deve pedir a palavra pela ordem lá e propor a votação para a destituição do conselho. E se a convenção decidir que ela é soberana, ela manda mais do que o Conselho Nacional, será destituído. A lei garante isso, o estatuto garante isso. Então, não tenha medo, se levante lá e faça o seu papel. Porque a gente tem uma máxima no direito, que o direito não socorre quem dorme. Não adianta eu ficar esperando que vai vir alguém ali. Não, tome a iniciativa. Assim como você tomou a iniciativa lá no início da sua vida ministerial, eu quero seguir a Cristo, eu quero seguir esse caminho, então tome essa iniciativa que há uma solução. Eu até compartilhar com muitos pastores que estão nos assistindo o livro de Jonas, por exemplo. Jonas, ele queria juízo, ele queria justiça e ele queria o extermínio. Deus, ele quer o arrependimento. Por isso que eu falo que os pastores, como Paulo fala em 2 Timóteo, chegam dias em que eles falam em nome de Deus, mas não conhecem a Deus. Eles praticam ocultismo, praticam a necromancia, igual Saul fez, consultando os mortos. E isso é uma nova doutrina maligna, quinta dimensão, sexta, nona dimensão. Isso aí você vê no espiritismo. E isso é muito triste que está acontecendo. E é dito o seguinte: olha, não fala nada, não tem nada a ver com a igreja, é ciência. Que ciência é o quê? Ciência. A partir do momento que eu tenho um relacionamento espiritual com uma entidade espiritual, a partir do momento que eu abandono aquilo que está previsto, que está escrito na Bíblia, que eu abandono o Evangelho, a palavra de Deus, Jesus, a salvação. Eu quero ouvir um líder contando experiências sobrenaturais com Deus, milagres acontecendo, sabe, transformação de vidas. Esse é o poder de Deus que liberta o homem, né? Então, fica aqui a nossa colaboração mais uma vez. Obrigado ao Dr. Humberto, pastor, que tem militado juridicamente na causa de inúmeros pastores. Por isso que é legítimo, existe a legitimidade. Quando eu converso com pastores, eu falo, você tem a legitimidade de escolher
lutar pelo patrimônio ou você simplesmente abrir mão. Eu sempre falo as consequências que tem, consequências espirituais nenhuma, porque foi você que orou, foi você que jejuou, foi você que se desdobrou, você não tem valor nenhum para a denominação, eles olham você como uma pessoa substituível. Um número, uma credencial. Só que, meus irmãos, pessoas são insubstituíveis. Eu não consigo trazer de volta, eu não consigo reparar uma pessoa que tem um dom maravilhoso como o seu. Né? Eu vou usar o exemplo que eu sempre uso de um pianista. Ele toca muito bonito, tem pessoas para carregar o piano. A igreja, ela perdeu o pianista e perdeu gente para carregar o piano. O que adianta você ficar com um prédio? É só um piano. E não tem mais movimentação, não tem mais mover. O que a gente também tem escutado muito de pastor, porque a igreja está esvaziando, está indo embora. Isso, pastores, é o seguinte, o que a gente conversa também em bastidores. Como que você começa a tomar banho dos pés para a cabeça? Porque o que ele está fazendo lá não vai me interferir na minha igreja. Vários pastores que têm conversado, eles têm dito, está interferindo, na membresia está indo embora, porque a cabeça está doente, a cabeça perdeu a direção, então o corpo vai padecer. O chuveiro ele começa da cabeça para os pés. Agora, como que o pé vai para a cabeça? E para se secar também, começa de cima para baixo. Então, não adianta eu ficar reclamando. Então, essa consequência, é isso que você está vendo na tua igreja. O abandono, a debandada de membros é em razão disso, porque a cabeça está doente, a pessoa quer algo que realmente preencha, não essas conversas, essas falácias conversando com a caveira. Até a gente falou, a caveira dele está com osteoporose. Então, se você está seguindo essa caveira que ele está seguindo está com osteoporose. Então, como pode isso? Então, pastor, saia desse jugo, você tem saída. A convenção é soberana, a convenção ela manda em tudo, inclusive no conselho. Agora, você precisa ter coragem, né? É necessário ter coragem, não é para qualquer pessoa, né? Então eu aqui não quero mexer com o seu brio, mas a gente tem que ter coragem, né? Compete a cada um. Eu confesso que o Mário de Oliveira era uma pessoa corajosa. Ele é uma pessoa corajosa para pregar o que ele está pregando, para falar o que ele está falando, para fazer o que ele tem feito. Ele acha que não tem limite. Todos têm limite, todos têm um limite. Toda ação gera reação. E nós estamos fazendo isso aqui abençoados pelo Conselho Internacional. Nós não estamos fazendo nada que, até mesmo porque a Quadrangular Família Global já está livre há 7 anos já. Então, nós estamos fazendo porque eles pediram ajuda, pediram apoio para que a gente esclarecesse e orientasse os pastores. O pastor Rinaldi, com maestria, tem feito isso e a gente tem orientado os pastores também sobre a bênção e a direção do Conselho Internacional. Então, porque aquilo que é para você fazer, eles não vão vir fazer. Então, nós estamos dando os caminhos para vocês tomarem. A Bíblia fala que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Também diz o livro de Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou você para ou eu te paro. É mais ou menos assim que funciona. Então, nós estamos aqui impelindo você a agir com coragem, agir pela fé. O justo viverá pela fé. Se ele vacilar, a alma do Senhor não terá prazer nele. Essa semana, doutor Humberto, eu recebi um pastor de Minas Gerais, ele estava fracassado, arrasado, e eu fiquei 5 horas com ele, ministrando na vida dele, da esposa dele. E num determinado momento, eu olhei para ele e falei assim, esse mal entrou na tua cabeça, você está engessado. E quando eu citei e falei isso, ele começou a chorar. E ele já voltou diferente, voltou com uma visão, ele voltou querendo ganhar almas, ele voltou feliz para Minas Gerais,
né? Agora, pasmem você, pastor Faulkner. Eu fui chamado por Deus, eu estava dentro do carro dele. Ele tinha pregado na igreja de Vila Ema e estava indo para casa comer pizza depois do culto. E meu pai disse assim, vá com o pastor Faulkner. Eu era um garoto, eu devia ter aproximadamente 12 anos. E lá naquele carro, era um diplomata. Eu falei assim, nossa, eu estou aqui com o presidente da igreja, como ele é importante, toda a igreja. E eu falei assim, como eu queria ser como esse homem. Eu senti ali a primeira vez que eu senti o meu chamado. Pastor Faulkner, estive esse ano nos Estados Unidos falando com, inclusive, o Daniel Marins, e o Daniel Marins disse assim, que o Faulkner, antes de ir embora, disse assim, não deixe a igreja cair na mão do Mário e da turma dele, senão eles vão destruir a igreja. O pastor Faulkner falou isso, o pastor Daniel Marins e eu falei assim, o pastor estava enxergando já desde aquele tempo que isso seria um mal para a igreja. Enfim, estamos à disposição, você pode deixar o seu contato no DM das redes sociais e a gente vai passar e vai conversar se você precisa de ajuda. E eu falo para você, vem ser feliz da vida novamente, venha ter alegria na tua salvação, venha receber um espírito novo, um coração puro, e que você volta ao primeiro amor, veja onde caiu o primeiro amor e pega, resgata, volta a ser feliz. Você é pastor, você recebeu truculência da igreja, você está inativo, volta a pregar o evangelho. Jesus, ele quer te dar uma unção nova. Maior do que tudo isso. Igual Caleb. Caleb, ele estava se sentindo na velhice mais forte que a sua mocidade. Então, vem ser feliz. Que Deus abençoe você. Antes de encerrar, pastor, vou contar um caso que nós tivemos aqui na Global, de uma pastora de 80 anos, que também tinha um prédio que diziam que era deles, né? 67 anos de quadrangular, 67, do Evangelho Quadrangular. Se você ver algumas fotos aí, você vai ver ela lá pequenininha, lá assim, ela estava no tempo ali, do Jaime Palharim. Do Jaime. Ela disse, e aquilo lá foi um fortalecedor, aquilo um exemplo. Ela falou, não, se eles me tomarem, a igreja eu começo de novo, ela com quase 80 anos. E aí a gente entrou com a ação, mostramos, inclusive, está no processo, que eles juntaram documentos falsos, a perícia comprovou que tinha contratos falsos, documentos, reconhecimento de assinaturas falsos. A perícia está num processo, quem quiser a gente passa o número, você vai ver lá. E Deus honrou ela e deu o prédio para ela. Então, não tenha medo. O que eu quero dizer, ela com quase 80 anos, ela falou, se precisar eu começo de novo. Eu começo tudo de novo. E começou a estar bem. Quem é a pastora Iris na Global? É a vice-presidente. A pastora Iris é a vice-presidente da igreja. Quando ela falou isso, eu me emocionei muito, chorei, porque eu falei assim, olha, quem está conosco? Olha o nível espiritual de quem está conosco. Falou, se eu perder o prédio, eu começo de novo na garagem da minha casa. E Deus honrou a pastora Iris e ela ganhou o prédio na justiça. Então, agradecer mais uma vez, doutor Humberto, pelo seu cuidado. Pastor Dr. Humberto, ele não faz acordos espúrios, politiqueiros, é um homem de Deus, e eu agradeço a Deus por ter colocado você desde quando nós éramos jovens, né? Continua jovem. Continua jovem. O Dr. Humberto era dos inconformados, a gente começou lá em 1999, e hoje é gostoso a gente ver, eu encontro pelo Brasil prefeitos de cidades que foram liderados pelo nosso trabalho, vários e vários. Tive essa semana com uma prefeita e um prefeito, e eles falavam dos inconformados de Sumaré. Hoje eu vejo pastores de igrejas grandes, né?
E eu também louvo a Deus por tudo, no momento de mais dificuldade da minha vida, que eu estava parecendo um cachorro que caiu do caminhão de mudança, sem saber para onde correr, com medo do futuro, estava com a alma apreensiva. E eu orando com um pastor, Deus deu uma visão para o pastor e aparecia Provérbios 3:5, que diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e o Senhor endireitará a sua vereda. Hoje, 7 anos se passaram, e hoje a gente vê o caminho... Continuamos inconformados, mas os caminhos do Senhor são caminhos de delícia. Você vê o Senhor abrir um caminho no meio do deserto, um caminho no meio do mar, e você fala assim, meu Deus... Oh, Senhor, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, o Senhor entrou e mudou a minha sorte. Então, hoje nós podemos fazer com a obra com muita alegria e saber que o Senhor esteve conosco, né? Então, e está conosco. Ele esteve no momento da dificuldade, da tomada de decisão, e Ele está conosco. Então, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.